Os alunos que são aprovados na FAMEMA, eles têm um perfil bem semelhante. Os alunos que são aprovados na FAMERP também, no Einstein, na Santa Casa, eles têm perfis ali parecidos. E aí, Débora, se eu não tenho o perfil da FAMEMA, então eu desisto? Não, você desenvolve. Por isso que é tão importante você saber disso. Por isso que é tão importante você conhecer o perfil. Porque se é a faculdade que você quer, se você tem o perfil, ok, você só melhora isso, você vai ter chance. Se você não tem, você desenvolve. É possível desenvolver? Sim, desde que você saiba qual é a característica que exigem dentro daquela prova que eu tenho ou que eu não tenho. Aí eu consigo trabalhar isso. Então, a primeira coisa que você precisa entender: existe um perfil específico para cada prova. Nós temos mais de 20 provas níveis 1, cada um com a sua característica, com o seu perfil, e eu preciso desenvolver. Se eu quero FAMEMA, eu vou estudar o perfil da FAMEMA. Se eu quero EA, vou estudar para o EA. Não importa. Eu preciso entender qual é o perfil da faculdade e me preparar para isso. Lembrando que quem vai passar é o aluno que estuda focado e direcionado para aquela faculdade. Não pense que você vai estudar de forma genérica, de forma geral, e vai passar numa faculdade como a FAMEMA. Esquece, não vai. Débora, por que não vai? Agora eu vou falar sobre o perfil da prova, para você entender o porquê não vai. Se você não estudar de forma focada, direcionada para esse vestibular, não tem jeito, não tem como passar. Por quê? Porque a FAMEMA e várias outras faculdades são extremamente exigentes com relação ao candidato. Nós falamos aqui do perfil e agora eu vou falar sobre as características desta prova. É uma prova nível 1 com uma nota de corte altíssima. Então, para você conseguir a sua aprovação na FAMEMA, você precisa acertar aí em torno de 39 de 40, 40 de 40. A FAMEMA é uma das faculdades que tem o maior corte. Débora, então é muito difícil entrar? Não. Por quê? Porque ela é uma faculdade nível 1. E o que quer dizer isso? Vamos entender? Gente, a FAMEMA é uma prova nível 1, onde as questões são extremamente objetivas, extremamente diretas, direto ao ponto. Então, o aluno que estuda focado e direcionado para aquela prova, ele bate o olho na questão e ele faz a questão muito rápido. Por quê? Porque é uma questão relativamente simples, relativamente fácil. Então, o aluno que está estudando para a FAMEMA, focado, gastando energia, investindo tempo ali, ele vai passar. Por quê, Débora? Porque é uma prova fácil para quem estudou para aquela prova. Entende? Extremamente previsível. Então, acertar 39 de 40, 40 de 40 na FAMEMA não é extremamente extraordinário. Tanto é que você vê vários alunos que não passam com 37 de 40, 36 de 40. E, gente, quando a gente fala de 36 de 40, é uma prova que o aluno foi extremamente bem. 36 de 40, fala sério, errar 4 de 40 foi super bem, só que não o suficiente na FAMEMA. Então, se você quer FAMEMA, você precisa bater 39 de 40, 40 de 40. E eu posso te garantir uma coisa, super possível e relativamente simples conseguir isso. Então, a FAMEMA tem 3 avaliações, nós temos lá 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação. Então, eu tenho que buscar sim 39, 40 de 40. Na prova dissertativa, nós temos 8 questões, sendo 4 de Química e 4 de Biologia. Preciso gabaritar, Débora? Bem próximo disso. Vantagens. Prova nível 1 é uma prova direta. Lembra que eu acabei de falar isso com vocês? Uma prova extremamente direta, extremamente objetiva. Então, muitas vezes, as questões da FAMEMA, a letra A, você responde com uma palavra ou com uma frase extremamente curta. É uma prova extremamente direta. Então, você precisa dominar essas questões, entender que é assim que funciona, é assim que você vai responder para você não perder questões preciosíssimas, tanto de Química quanto de Biologia. Qual que é uma grande sacada e um grande diferencial para quem quer passar na FAMEMA? Guarda essa informação importantíssima que eu vou passar para vocês aqui. Para você passar na FAMEMA ou em qualquer outro vestibular que a banca VUNESP, mas eu estou aqui frisando a FAMEMA porque o objetivo do vídeo é esse, o que eu preciso saber?
Eu tenho que saber o conteúdo base dessa prova. Débora, o que é conteúdo base da FAMEMA? Quais são os conteúdos que vão cair nessa prova? Então a questão é, eu tenho que ter os tópicos de conteúdo base e essas matérias fazem parte do conteúdo base da FAMEMA. Então não é negociável. Corro o risco de chegar na FAMEMA e não encontrar geometria plana? Não. Não é se vai cair, é como vai cair. Certeza que essa matéria vai cair na sua prova. Situação, problema, eu corro chegar na prova da FAMEMA e não encontrar? Vai encontrar. Ou vai ser a questão 11, a 12 ou a 13. Vai ter situação, problema para você. Geralmente a 11 e a 17, a 12. Gente, dá até para prever o número da questão. Dá para você prever, a questão 11 vai ser de tal matéria, 12. É possível, Débora? É. A prova é previsível. Tudo bem? E isso deixa o candidato muito mais tranquilo na hora de fazer a prova. Beleza? Então isso sim é previsível, é treinável. Débora, eu consigo passar na FAMEMA se eu gabaritar 70% da prova? Não, você não consegue passar. Com certeza não. Para passar na FAMEMA, você tem que praticamente acertar 100%. Só que se você já garante 70% com conteúdo base, você está na frente de muita gente. E o que são os outros 30%? Conteúdo específico. Existem conteúdos que são específicos das provas níveis 1, principalmente quando nós estamos falando de provas de faculdades públicas. Então, tem conteúdos que fazem parte do processo de seleção daquela faculdade. E o que é o conteúdo específico? O conteúdo específico são conteúdos que são destinados para determinadas provas. Então, olha só, vou pegar aqui o caso da FAMEMA e da UEA. Existem alguns conteúdos que só vão cair na UEA. Por quê? Porque aquele conteúdo específico consegue selecionar um perfil de candidato que a gente quer lá naquela faculdade. E a FAMEMA é exatamente a mesma coisa. Existem alguns conteúdos que são destinados para essa prova, que são específicos para a prova da FAMEMA para selecionar um perfil de candidato. Agora, a boa notícia, se você está estudando faz tempo para o vestibular ou vai começar a estudar agora, que é muito importante saber o seguinte: 70% do que você estuda no cursinho tradicional não cai na prova da FAMEMA. Isso não só de exatas, tá? Estou falando de todas as matérias. 70% do que você estuda não cai. Qual que é o problema disso? 70% do seu tempo, 70% da energia, 70% dos exercícios, boa parte do que você faz o ano inteiro não vai cair na sua prova. Qual que é o problema? Mas eu estudei e aprendi, não é um problema. É. E eu vou te falar por que é um problema. Porque quando você gasta tempo vendo, estudando coisas que não vão cair na sua prova, significa que você deixou de estudar, deixou de priorizar o que vai cair na sua prova. Então, quando você coloca coisas na sua grade, no seu cronograma, que não vão cair, que não vão ser cobrados, sim, você está perdendo tempo. E agora o terceiro pilar, e o mais importante, sabe qual que é, gente? Critério de correção. E agora eu quero que você me escute. Olha aqui, fala aqui comigo, olha para mim, porque isso que eu vou te falar agora é muito importante. Se você não conhece critério de correção das provas dissertativas de redação, você não vai passar, nem na FAMEMA e nem em nenhuma outra prova que tem questões dissertativas. Infelizmente. Isso eu estou falando para você com relação à VUNESP. Pode ser que outras provas, outras bancas você até consiga, mas na VUNESP, se você não conhece critério de correção, você vai patinar e infelizmente não vai conseguir aprovação. Por quê? Porque é um grande diferencial. Então, critério de correção, se você não domina, esquece. Esquece, pode procurar outra prova. Principalmente quando a gente fala de uma prova que exige que você gabarite. Você precisa gabaritar a prova da FAMEMA. Então, não tem como ser mais ou menos. Não tem como acertar mais ou menos. Eu tenho que acertar a questão por completo. Tudo bem? Beleza? Olha aqui, se você tiver dúvidas, quiser saber mais alguma coisa sobre a FAMEMA, que tem uma curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber, eu vou querer ouvir para te ajudar. E se você quiser que eu fale sobre outras provas, também deixa nos comentários, porque as mais pedidas virão primeiro, tá ok? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!